Olá, povo de Deus, quinta-feira, 11 de agosto de 2022, Santa Clara, 19ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Ezequiel 12, de 1 a 12, Mateus 18, 21 a 19, 1. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, estás morando no meio de um povo rebelde. Eles têm olhos para ver, não veem, ouvidos para ouvir e não ouvem, pois são um povo rebelde. Quanto a ti, filho do homem, prepara para ti uma bagagem de exilado, em pleno dia à vista deles. Emigrarás do lugar onde estás à vista deles para outro lugar. Talvez percebam que são um povo rebelde. Deverás tirar a bagagem em pleno dia à vista deles como se fosse a bagagem de um exilado. Mas deverás sair à tarde à vista deles como quem vai para o exílio. À vista deles deverás cavar para ti um buraco no muro, pelo qual sairás. Deverás carregar a bagagem nas costas e retirá-la no escuro. Deverás cobrir a face para não ver o país, pois eu fiz de ti um sinal para a casa de Israel. Eu fiz assim como me foi ordenado, tirei a bagagem durante o dia como se fosse a bagagem de exilado. À tarde abri com a mão um buraco no muro, saía o escuro, carregando a bagagem nas costas, diante deles. De manhã a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, não te perguntaram os da casa de Israel, essa gente rebelde, o que estavas fazendo? Dize-lhes, assim fala o Senhor Deus. Este oráculo refere-se ao príncipe de Jerusalém e a toda a casa de Israel que está na cidade. Dize, eu sou um sinal para vós. Assim como eu fiz, assim será feito com eles. E irão cativos para o exílio. O príncipe que está no meio deles levará a bagagem às costas e sairá ao escuro. Farão no muro um buraco para sair por ele. O príncipe cobrirá o rosto para não ver com seus olhos o país. Temos hoje mais uma parábola do profeta Ezequiel, uma ação simbólica confirmando que Jerusalém não tem futuro, cairá nas mãos dos caldeus, mas também acaba com as esperanças dos que já estão no cativeiro da Babilônia. Não regressarão enquanto não pagarem suas dívidas com Javé. Sua parábola também lembra a tentativa de fuga do corrupto rei Sedecias, que ao querer escapar das fúrias de Nabucodonosor, não pensou no seu povo e tentou sair na surdina como um capitão de fragata que larga a tripulação em plena tempestade. Durante o último cerco a Jerusalém, o rei Sedecias tenta fugir de noite com alguns combatentes, mas é apanhado e depois de assistir à morte dos seus filhos, um a um, são-lhe furados os olhos. Deportado para a Babilônia, lá ficou prisioneiro. Ler Ezequiel com as suas ações simbólicas é mergulhar num universo emblemático para Israel do século VI a.C. Esse profeta era também sacerdote e viveu intensamente a realidade do seu povo no cativeiro da Babilônia. O simbolismo de hoje outra vez chama o profeta de filho do homem, uma criatura humana revestida do divino, expressão que será usada por Jesus também. Essa expressão, ter olhos para ver e não vê, e ter ouvidos para ouvir e não ouve, é comum para significar pessoas de coração fechado e duro, que não ouve mais palavras dos profetas. Jesus também usa essa expressão quando explica aos seus discípulos por que ele fala em parábolas. O mandato de Javé é também simbólico. Tu, filho do homem, prepara tua bagagem de emigrante e sai de dia à vista deles.
faz um buraco na parede, põe a bagagem aos ombros e sai da obscuridade. Cobre o rosto para não poderes ver o país. A realeza, de fato, conheceu o fundo da fossa. Esse é o destino daqueles que têm olhos para ver e não veem, têm ouvidos para ouvir e não ouvem. Mateus 18, 21 a 19, 1. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. O capítulo 18 de Mateus é conhecido como o capítulo das instruções comunitárias. Pedro, sempre impulsivo, pensa que está fazendo muito em propor o perdão até 7 vezes. E Jesus logo lhe propõe um caminho totalmente novo. Do número generoso de Pedro, Jesus salta para um número infinito, de 7 para 70 vezes. 70 vezes 7. Isto é, perdoar a perder de vista. E para ilustrar bem essa conversa com Pedro e instruir a todos da comunidade, Jesus lhes conta uma parábola. E nesta parábola chama-nos a atenção os contrastes extremos. Os 10.000 talentos da primeira dívida valem cerca de 1 milhão de vezes mais que os 100 denários da segunda dívida. 100 denários é o salário de 100 dias de trabalho de diarista. 10.000 talentos é uma quantidade fantástica, 100 milhões de denários. O relato não explica como o funcionário pôde endividar-se a tal ponto. Pensemos que pode ser um corrupto governador de uma província. Ele não se recusa a pagar, só pede um prazo. O patrão responde cheio de compaixão e perdoa. Já perdoado, deveria imitar, em escala até reduzida, o exemplo do patrão. Porém, recebeu misericórdia, mas não soube agir da mesma maneira. A graça recebida não lhe transformou o coração. Por isso, atraiu sobre si o inevitável juízo e o castigo divino.
O perdão ao irmão condiciona o perdão do Pai que está no céu. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Todos nós somos destinatários da imensa misericórdia de Deus e devemos aprender a exercer nossa pequena misericórdia com nossos irmãos e irmãs. Se queremos, então, ser dignos da misericórdia de Deus, hajamos com misericórdia entre nós. Celebramos hoje Santa Clara, nascida em Assis, Itália, em 1193, fiel seguidora de Francisco de Assis. Era muito enferma e fez da Eucaristia sua fonte de vida. Faleceu em 11 de agosto de 1253. Um beijo no seu coração.